estamos estudando sobre o Sermão do Monte e hoje a lição de número 10 fala sobre prosperidade. O título da lição em si é a nossa segurança vem de Deus e nós vamos falar sobre dois assuntos relacionados a essa segurança, entre aspas, que o mundo tanto busca. Primeiro, a segurança financeira, a gente vai falar sobre riqueza, vamos falar sobre prosperidade, e segundo, a segurança em termos de inquietação, de preocupação, em termos de paz, vamos dizer assim, não paz com ausência de guerra, mas paz de espírito, da pessoa estar em paz consigo mesmo, com as situações. São os dois assuntos que nós vamos abordar hoje. O texto base da nossa lição se encontra em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do verso 19 ao verso 27. Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso 27. Irmã Kátia recebeu o esboço, irmã Kátia? Eu não vi. Não? Mas não tem problema. Tá. Semana foi corrida, desculpa. Já combinei? Deixa eu confirmar. Segunda-feira foi mandado. Segunda-feira, não foi? Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 27. Que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há, são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Como eu disse, nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte nesse trimestre. E hoje nós vamos falar sobre esse trecho de Mateus capítulo 6, onde Jesus, continuando o seu Sermão do Monte, que, como os irmãos sabem, vai até o capítulo 7, Jesus ele fala aos seus discípulos, ele fala àquela multidão acerca de dois assuntos muito importantes e muito, como sempre nós falamos, muito atuais, principalmente nos nossos dias, que é, sempre foi isso na verdade, que é sobre o acúmulo de riqueza e sobre a preocupação com o futuro, preocupação do que há por vir, né? E Jesus ele começa falando primeiro sobre a riqueza, sobre o amor ao dinheiro, e nós vamos ver que, ao contrário do que muita gente que é ensinado, não é errado um crente ser rico, não é errado um crente ter dinheiro, não é errado um crente ter uma condição financeira boa. O que é errado, o que não é bíblico, é o crente ter amor ao dinheiro, é o crente se apegar ao dinheiro a ponto desse amor ocupar o lugar no coração que deveria ser de Deus. E depois, Jesus fala sobre a preocupação que nós temos no dia a dia, com o que vamos comer, o que vamos vestir, onde vamos dormir, se vai trabalhar, se não vai, se vai chover, se não vai, a preocupação do nosso dia, a preocupação diária que todos nós temos, que gera uma série de problemas, principalmente nos dias atuais. Nós vemos pessoas com vários problemas que têm origem nessas preocupações, nessas inquietações e nesses pensamentos. Normalmente são coisas que as pessoas não podem controlar, que elas não têm controle sobre, e isso gera ainda mais ansiedade nas pessoas, gera muito mais problemas. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje.
Jesus ele começa falando sobre, no versículo 19, ele fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Jesus ele começa falando sobre o acúmulo de riquezas, sobre o acúmulo de tesouros. Jesus ele começa falando, ele vai versículo 19, versículo 20, versículo 21, até que no versículo 24 Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então Jesus ele começa falando sobre riqueza, e Jesus ele deixa bem claro que, olha só, é incompatível aquilo que você serve, o acúmulo de riquezas e o desejo de acumular riquezas, o amor ao acúmulo de riquezas, ao acúmulo de tesouros, é incompatível com a vida de um cristão. Mas por quê, Diego? Você acabou de falar que não é errado o cristão ter dinheiro, que não é errado o cristão ser rico. E de fato não é. O que é errado é o amor ao dinheiro, é o amor à riqueza. O que é errado é a busca por uma condição financeira que a pessoa entende que é uma condição financeira boa, acima de todas as coisas. E é por isso que no versículo 24, Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, Jesus aqui ele compara o acúmulo de riqueza, o acúmulo de tesouro, a vida financeira, não só a vida financeira, mas o acúmulo de coisas, e aí você pode colocar dinheiro, ou seja lá o que você quiser, ele coloca isso em contraste com o servir a Deus. E ele fala: olha, você não pode servir a duas coisas. Quer falar alguma coisa? Não, é interessante nunca a gente pensar com essa perspectiva. A gente conhece essa passagem, é bem conhecida, a gente ouviu umas 10 mil vezes, mas me veio a impressão, tipo, Jesus andando, né? Um pouco assim, hippie, né? Uhum. E caminhando e largando tudo pro alto e caminhando, né? E eu fico pensando que quanto mais coisa a gente tem, mais apegado a gente é, né? Isso. Menos eu fico vendo, você vai pensar: poxa, eu tenho minha casa, eu tenho meu armário, eu tenho isso. E muito menos a gente é capaz de largar tudo para fazer aquilo que Deus quer, né? E isso é um bom ponto, porque a irmã falou uma palavra, Jesus meio hippie. Eu sei que não foi com essa intenção, mas ouve-se muito isso, que Jesus era riponga, que Jesus era, né, ele estava nem aí. A gente tem que saber separar o hippie, porque quando a gente fala: Jesus era um hippie, ou Jesus era um riponga, a gente imagina os hippies da década de 70 para cá, né? Você imagina sentado na praça, vendendo miçanga, né? E com um potinho ali pedindo dinheiro para comer. Não, Jesus não era esse tipo de hippie. Jesus era desapegado de bens materiais. Ele vivia com o suficiente. Qual é a Mas também diferença? não era longe disso. A proposta dele não era longe disso. Quer dizer, ele não. Porque ele andava assim de um lugar para outro, ele ia para um lugar para o outro, falava, ia andando, ia caminhando. Então, não. Ia. Jesus ele caminhava, ele andava, mas Jesus tinha a sua casa. Não era cigano. Jesus não era um cigano. Jesus não era uma pessoa que andava aonde o vento me levar eu vou. Não, isso não. Ele tinha a sua casa, ele tinha a sua família, ele tinha a sua vida estruturada, só que ele ia nos lugares, pregava, evangelizava, curava, fazia o que ele fazia. Mas Jesus, ele não era um hippie sem casa. Não. Jesus não era uma pessoa que ficava andando por aí, vagando. Não estou colocando nesse ponto. Estou colocando o ponto que ele saía pregando. Ele tinha uma missão. Sim, E a ele veio missão cumprir a dele, sua ele missão. não podia estar preso. Porque ele falava, ele veio para pregar, né? Ele veio para, assim como João Batista. Ele foi, ele não estou dizendo, ele não foi aquele que não sabia, vou hoje, amanhã não. Ele tinha um propósito. Mas ao mesmo tempo ele não tinha esse ligamento tão forte: vou voltar à minha casa, ali é minha casa, ali é o meu dinheiro. Esse sentimento, eu acho que Jesus não tinha. Não, ele não tinha essa preocupação, ele não tinha esse apego. Esse amor, né? Eu acredito que ele não era esse amor, assim, que é o que ela está falando. Tipo assim, eu acredito que ele, se ele perdesse, tudo bem, se ele perdesse aquilo tudo que ele tinha, para ele não, tanto faz, não tem. Sim. A gente só tem que tomar cuidado de não fazer uma imagem de Jesus de uma pessoa que não se preocupava com nada. Não, mas é totalmente diferente da Sim, palavra de sim. Deus. De deixar vir. Porque tem gente que fala assim: não preciso me preocupar em fazer uma faculdade. Jesus não fez faculdade. Eu não preciso me preocupar em comprar uma casa, porque Jesus dormia em qualquer lugar. Não, olha só, você tem que saber separar uma coisa da outra.
Né? Um descompromissado, né? Mas eu acho que essa história de casa, acho que a gente também não pode ficar tão apegado. Eu vejo o exemplo do meu pai. Por causa de uma casa, meu Deus, quanto se brigou naquela casa. Como o parente de uma conhecida minha quis comprar a farmácia, ela falou, é a desgraça da família, por causa daquela farmácia. O ponto é, a gente não pode usar o exemplo de Jesus como uma base para a falta de compromisso das pessoas. Eu não posso falar assim, não preciso de um emprego, eu vou só pregar a palavra de Deus. Não, mas isso é cada um tem um chamado. Porque Jesus pregava a palavra, Jesus não tinha um emprego fixo. Você tem que ter o teu chamado. Mas mesmo no teu chamado você tem que ter, mas você tem uma família. Senão você passa de cumprir o chamado para ser um responsável como provedor da sua família. Né? Eu tenho mulher, eu tenho 2 filhos. Não, olha só, pessoal, eu vou pedir demissão porque a nossa missão no mundo, Jesus falou ir de pregar o evangelho pela criatura, então a missão de todo mundo é pregar o evangelho pela criatura. Então a partir de hoje eu vou pedir demissão do meu trabalho, a gente vai pegar nossas economias e vamos viajar o mundo pregando o evangelho. Viver da obra. Não, peraí. Mas eu conheço gente que fez isso e foi fluídos. Então foi várias. E eu não sou contra, mas eu acho que você tem que ter o chamado, tem que ter a convicção. É isso que a gente está falando aqui. É isso que a gente está falando. Senão depois passa fome. É isso que a gente está falando. Não Mas é? não foi fazer passar, mas você tem que estar preparado. É isso que a gente está falando. Não é pegar o exemplo de Jesus, ou pegar o ensinamento dele de Mateus capítulo 6, de olha, não seja apegado a acumular tesouros, e usar isso como base para justificar uma falta de interesse seu, de então vou ver todo mundo aí, vou de igreja, pegando dinheiro. Não, aí também você está partindo para o outro, está se desviando para a esquerda. Aí eu ia falar que a gente não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu lembrei do equilíbrio. Temos que ser equilibrados. É tudo a base do equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados. Se Deus te chamar e falar assim, não, olha só, Diego, eu conheço várias pessoas. Há pouco tempo atrás, há um mês atrás, a gente conheceu uma pessoa que passou 5 anos na Amazônia, pregando para os índios. Largou tudo, uma vida completamente diferente, testemunho maravilhoso. Com filho pequeno. Com filho pequeno. Mas ele recebeu um chamado. Isso não significa que eu posso fazer assim, se ele for, eu também vou. Não, eu recebi um chamado, esse é o meu chamado, e tudo mais. Então, Jesus ele deixa bem claro que essa conciliação entre o amor ao tesouro e o cristão, o amor a Deus, ela é impossível de acontecer. Diego, mas de novo, você acabou de falar que não é errado, não é pecado no crente ter dinheiro. Sim, ter dinheiro é uma coisa, ter amor ao dinheiro é outra completamente diferente. A conciliação que é impossível, que Jesus fala, é você amar a Deus e amar outra coisa. O dinheiro ou qualquer outra coisa. Dinheiro, carro, casa, filho. Como assim, não posso amar meu filho? Não, você pode amar o seu filho, desde que o amor ao seu filho não tire o lugar do seu amor a Deus. São amores diferentes. Eu posso amar a igreja, desde que o amor à igreja, com I minúsculo, não sobreponha, não tire o lugar do meu amor a Deus. O que Jesus fala aqui é que muitas pessoas, nós vemos isso diariamente, constantemente, tenho quase certeza que você provavelmente conhece alguém que coloca o amor ao dinheiro acima do amor a Deus. Que ela se apega mais aos bens materiais, que ela se apega mais às riquezas, que ela se apega mais aos tesouros, como é falado aqui em Mateus capítulo 6, do que a Deus. E isso é impossível. Essa conciliação é impossível. Deus é um recurso quando falta um outro recurso. Não é essa relação que Deus quer, não é essa relação que Deus merece. E não é essa relação que nós temos que ter com Ele. Entende? Em 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 2. Versículo 16, desculpa. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Qual é o problema de você ter amor ao dinheiro, você ter amor à riqueza? É que o amor ao dinheiro, o amor à riqueza é uma concupiscência do mundo. É uma coisa que o mundo te oferece. É uma coisa que o mundo te dá. Mas o meu pai, eu sirvo a Deus e Deus é o rei, Deus é o criador, é o dono do ouro e da prata. Então quem me dá tudo ele? Não, peraí, vamos separar as coisas. Deus é o Deus do ouro e da prata, sim, sem dúvida. Deus é o dono de todas as coisas, ele pode dar tudo.
Mas quem ofereceu dinheiro em troca de adoração não foi Deus, foi Satanás. Se a gente abrir em Mateus, capítulo 4, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então a gente vê na Bíblia que quem prometeu dinheiro, quem prometeu tesouro, quem prometeu riqueza, em troca de adoração, em nenhum momento foi Deus. Pelo contrário, foi Satanás que prometeu isso. Então nós já vemos que esse desejo de ser recompensado, esse desejo de ter, esse desejo de acumular, isso é uma concupiscência do mundo, é uma concupiscência da carne. Nós, como cristãos, não podemos ou não deveríamos nos deixar ser dominados por essa concupiscência. Ou seja, eu como cristão, a partir do momento que eu deixo que o desejo de ter, que o desejo de possuir, que o desejo de acumular seja maior do que o meu desejo de estar perto de Deus, isso automaticamente me diz, me acende uma luz de que, olha, você está se deixando levar pelos desejos do mundo, eu estou me deixando levar pelas concupiscências do mundo, ao invés de deixar-me levar pelos desejos das concupiscências de Deus. Entende? Tudo bem até aí? Estão entendendo a origem do problema? A gente precisa entender a origem do problema para a gente poder entender se a gente pode ser, como cristãos, ser ricos ou não. Mas é difícil, né? Porque eu acredito que quando a pessoa ganha muito dinheiro, fica muito rica, é muito difícil essa parte, porque eu acredito que a pessoa muda muito. Sim. Muito. Às vezes não precisa nem dinheiro, né? A gente vê uma pessoa maravilhosa. Eu vi uma vez um testemunho da igreja. Diz que tem uma menina maravilhosa, jovem, professora, passou a ser diretora, mudou. Dá um cargo, dinheiro, poder, tudo isso. Dá um cargo pro. Então, assim, a pessoa muda, né? tudo começa na concupiscência do mundo. Nós, como cristãos, não podemos nos entregar à concupiscência do mundo. E a concupiscência do mundo envolve não só riqueza, envolve várias outras coisas. Aqui, hoje, nós estamos falando sobre riqueza, mas envolve várias outras coisas. O simples fato, é o que a irmã acabou de falar, não é só o dinheiro. O simples fato... Poder... Tipo assim, se você... Igual, eu vou dar exemplo de mim. Tipo assim, eu saí de Goiás e vim para a Alemanha. Tem pessoas que olham para mim e fazem pessoa metida, que eu, né, tipo assim, mudei completamente porque eu vim para um outro país. Uhum. Mas, na verdade, assim, eu acredito que depende de cada... Não sei, é bem complicado. Devido à perspectiva das pessoas. Porque para uns, assim, eu continuo a mesma. Só que como eu vivo aqui, a minha vida é diferente de lá. Não tem como eu viver a mesma coisa que eu vivi lá. E talvez isso também seria a riqueza, não? Não tem como você viver daquele jeito que você era antes. Aqui, especificamente, a gente está falando do seu coração. Isso, do coração. Se o seu coração está na riqueza, então sim, você se enquadra. Agora, se você vive na riqueza por uma consequência de outra coisa, aí não. Um exemplo bem esdrúxulo, tá? Sei lá, computador. O computador no Brasil é uma coisa super cara. Você tem que trabalhar 1 ano para conseguir um computador. Você nunca tem um computador. Você vem para a Europa, é uma coisa barata. Você consegue comprar um computador com 1 mês de salário. Você tem um computador. Então agora eu tenho um computador, eu vivo na riqueza e aí eu sou... Não, olha só. Você sabe, se algum dia você perdesse o computador, você vai ficar bem com isso? Se você precisar voltar para o Brasil e não ter mais um computador, você vai se dar bem com isso? Você vai lidar bem com essa situação? Ou aquele computador é tudo para você e assim, não posso perder o computador jamais. Porque você ama aquele computador, porque aquele computador é tudo na sua vida a ponto de tirar o lugar de Deus. Então você está se entregando à concupiscência do computador só. Não precisa Mas nem. eu acho que o ponto aí é se você mudou no seu relacionamento com Deus,
estando em Goiânia ou aqui. Isso. Se o fato de agora você poder ter um computador, um iPhone, fez você deixar de buscar a Deus, tá entendendo? Porque às vezes quando a gente quer as coisas, daí a gente busca, mas depois que tem, para de buscar, entendeu? Esse é o ponto, é o seu relacionamento com Deus antes e depois, né? Porque existem coisas que são naturais. Sei lá, um outro exemplo bem esdrúxulo. Quando você ganha 1.000, você come McDonald's. Quando você ganha 2.000, você come, sei lá, um hambúrguer artesanal. Tem coisas que são naturais. Você ganha mais, você gasta mais. Você ganha mais, você quer experimentar coisas que você não tinha condições de experimentar antes. E tudo bem por isso. Desde que você cumpra ou que você entenda o que Paulo falou. Olha, você vive com muito, você vive com pouco. O dia que você não puder comer um hambúrguer artesanal, você não vai chegar para Deus e falar: ah, Deus, porque Deus não me ama, porque Deus, o que aconteceu? Aí não, entendeu? Fala, cara. Mas eu acho que a gente pode ver isso também muito espelhado na igreja, né? Porque na igreja nós temos tudo, né? Tem do que ganha no maior salário e tem aquele que se vende. No entanto, somos todos iguais. Então eu acho que tem que passar por um processo assim, né? Do coração ser o mesmo, não importa, ele não é melhor do que eu não sou melhor do que ele. Eu acho que é esse que tem que ser o ponto. Isso. Deus é o mesmo e de maneira nenhuma, todo mundo come junto, todo mundo fala junto, todo mundo está junto. E você não se sentir melhor, nem outro se sentir pior. Porque quem engrandece é Deus. Sim. Lucas 18, 24, 25 diz: E vendo Jesus, e ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que eu vejo nesse ponto de hoje é o seguinte: o problema de você acumular riqueza aqui na terra é porque essa riqueza vai te afastar de Deus, ela vai tomar o tempo de Deus na tua vida. Porque quanto mais dinheiro você acumula, mais você precisa trabalhar. Menos tempo você tem para orar, menos tempo você tem para ler a palavra de Deus, menos tempo você tem para ir à igreja, adorar a Deus, menos tempo você tem para entrar em comunhão com os seus irmãos, porque você está preocupado em acumular riqueza. Então, o grande problema de você hoje, a gente tem pessoas que, por exemplo, arrumam um trabalho aqui na Europa ou lá no Brasil, o cara ganha R$4.000 de salário. Aí o cara está super satisfeito, está super feliz, mas daqui a pouco ele fala: poxa, mas se eu ganhasse 8.000, eu teria um carro melhor, eu poderia comprar uma coisa melhor. Senhor, se eu ganhar 8.000, eu vou ficar feliz. Aí Deus vai dar um salário para ele de 8.000. Não vai demorar muito tempo para dizer: poxa, mas se eu ganhasse 16, eu podia comprar um carro muito melhor, eu podia fazer aquela viagem que eu queria fazer. Poxa, Senhor, me dá um salário de 16.000. Aí Deus vai dar 16. Daqui a pouco ele vai ganhar, e só vai querer aumentar. E isso vai tomando o tempo de Deus. É por isso que a gente... O acúmulo de riqueza, o ser humano não sabe lidar com poder e com dinheiro. É muito difícil você lidar com poder e dinheiro, entendeu? Porque você não se contenta só com aquilo. Mas Então, eu acho que é isso que Jesus fala. É por isso que Jesus fala que você não pode servir a Deus nem a Mamon. Aonde está o seu coração? Se o seu coração estiver em Deus e a sua riqueza for fruto, consequência de qualquer outra coisa que não atrapalhe o seu relacionamento com Deus, sem problema nenhum. A Bíblia tinha homem, a Bíblia É aí onde eu vou Mas a entrar. gente também tem Davi. Davi era muito simples. É aí onde eu vou Davi entrar. era muito legal. Davi É aí era onde eu vou entrar nos exemplos da Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos várias pessoas ricas. Nós vemos, por exemplo, abra em Gênesis capítulo 24, versículo 1. Gênesis 24, versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Agora vamos voltar para 14, Gênesis 14, do verso 18 ao verso 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão era um homem muito rico. Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, nós vemos que ele era um homem muito rico. Jacó também tinha dinheiro. Salomão,
Salomão Davi. tinha muito dinheiro. Davi. Em Davi, então nós vemos pessoas na Bíblia que eram pessoas ricas, que eram pessoas com dinheiro, que eram pessoas com uma situação muito boa. No entanto, nenhuma dessas pessoas se deixaram dominar pela concupiscência do mundo. Nenhuma dessas pessoas se deixaram dominar pelo amor ao dinheiro. Fala. Mas esses são os exemplos clássicos. Eu gosto muito daquele exemplo da mulher, aquela que Davi casou com ela, aquela que foi a mulher Baal, Abigail. O marido dela era o cão e era milionário, cara. Tem de tudo. A Bíblia nos mostra bons exemplos e maus exemplos. Sim. Gente, aí que está a questão. Qual deles você quer seguir? Nós temos o caso de Jó. Jó era muito rico, perdeu tudo, em nenhum momento largou a Deus e depois ficou mais rico ainda do que ele já era. Então, a gente vê que, definitivamente, ser rico, um crente ser rico, não é um problema. O problema é quando o crente coloca a riqueza acima de Deus. Aí isso vira um problema. Mas isso seria, tipo assim, a pessoa quando ela já nasce rica, será que é muito mais difícil? Então, ela... Depende. Ela já nasceu rica e durante a sua vida ela coloca a riqueza acima de Deus. Porque quando a gente olha para os problemas do mundo, normalmente, a maior parte dos problemas de injustiça, de cobiça, de disputa por poder, elas estão fundadas no dinheiro. Então, assim, a pessoa já nasceu rica. Tá, mas para ela continuar rica, o que ela faz? Entende? A pessoa já nasceu rica. E aí, ela não precisa buscar a riqueza porque ela já tem a riqueza. Mas, normalmente, porque a pessoa já tem a riqueza, automaticamente ela já se afasta de Deus. Aí vamos para a Bíblia. Josias, ele era um garoto novo que não teve o exemplo do pai, porque o pai não servia a Deus, e ele nasceu em berço de ouro, Era rico e decidiu se chegar a Deus. fazer uma limpeza no templo e voltar. Mas eu acredito que aí ela sente que falta alguma Não, mas coisa. eu acho- Ela ter tudo na vida. Ele tinha 8 anos, né? E É, teve essa mas- consciência. Mas eu não tem como. Eu acho bonito na Bíblia que a decisão é pessoal. Todos os dias temos que tomar uma decisão. Cada um tem a possibilidade. Cada um. E você vê todos esses exemplos, quantos vezes passaram, tiveram aqueles que buscaram a Deus. A gente vê Daniel, todos eles, com dinheiro, sem dinheiro, mas você tem que fazer uma decisão. Aonde você quer ir e aonde você quer chegar. Eu acho muito bonita a história da viúva lá do Nabal. E o cara era maléfico, era duro, mas ela era uma mulher sábia diante de toda aquela riqueza. Deus mudou a vida dela. Quer dizer, tem casos e tem casos. Tem caso em relação àquilo. Não, há pessoas com o coração voltados a Deus, com dinheiro e não. Ah, sim. A decisão é pessoal. Sim. É importante a gente ter em mente, então é importante a gente ter em mente que não é pecado um crente ter dinheiro. O pecado não está em ter o dinheiro. O pecado está em ter amor a esse dinheiro. É o lugar que esse dinheiro está Está ocupando. Aí, quando a gente for ver isso, a gente vai ver pessoas que têm amor ao dinheiro e essas pessoas têm muito dinheiro. E tem pessoas que têm amor ao dinheiro e essas pessoas não têm dinheiro. A gente consegue encontrar isso. Pessoas que não têm dinheiro, pessoas pobres, que têm amor àquele dinheiro que ela não tem. Então a gente vê que o problema não é o dinheiro. De novo, o problema é o amor ao dinheiro. E aí você pode ter amor ao dinheiro, você pode ter amor ao 1 milhão que você tem na conta, e você pode ter amor a moeda de 50 centavos que você tem na carteira. Ou um objeto, um carro. Ou um objeto. Idolatrar alguma coisa. Um carro, uma casa, Um render. uma cadeira. Ou seja, quando a gente, e é justamente isso que Jesus ele faz no Sermão do Monte, a gente tem falado sobre isso já falamos sobre isso durante as 9 lições. Jesus ele pega aquela lei, ele pega aquela ideia que as pessoas, que os escribas e fariseus que eles tinham, de que o problema é o dinheiro. Não, só o problema não é o dinheiro. Vamos abstrair isso aqui, vamos pensar fora da caixinha. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor a outra coisa que não seja a Deus.
independente do que seja. Fala. É a segurança, né, que a gente coloca em outras coisas, né? Porque é a dependência de outras coisas e tirando o lugar de dependência de Deus. Mas eu acho interessante se podemos, hoje que a gente vê muita televisão, claro, mostra sempre a guerra na Ucrânia, aí mostrou uma mulher lá que tinha planejado a casa, os filhos vão morar lá, tinha construído, é tudo por nada. Estoura uma guerra, você perde tudo, você sai com a roupa do corpo. Exatamente. E a gente vai falar sobre isso. Antes da gente passar para esse tópico sobre a segurança, sobre a preocupação, abre em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Lá em Êxodo capítulo 20, quando a gente lê sobre os 10 mandamentos, no versículo 3 diz assim: não terá outros deuses diante de mim. E aí a gente olha, a gente lê essa passagem, a gente lê esse versículo e fala assim, bom, a Bíblia é bem clara quando ela combate a idolatria a outros deuses. Então eu não posso servir a outro Deus. Eu não posso servir a Deus, e eu não posso servir a Deus e ao Deus, sei lá, Deus Shiva. Não posso servir ao Deus Apolo, ou a qualquer outro Deus aí que exista no mundo, em outras religiões. Sim, você não pode, tá certo. Mas você também não pode servir a Deus e idolatrar coisas. Ou pessoas. Objetos. Tem gente que acha que não pratica a idolatria. Mas se tirar a caneta azul da pessoa, acabou. A pessoa vira no geral porque perdeu a caneta azul. A caneta azul é a coisa mais importante da vida para ela. Tem pessoas que não idolatram a caneta azul, mas idolatram um filho. Mas idolatram um cachorro. Um marido, um pastor, um professor, idolatra um lugar. É a mesma coisa. É idolatria. E aí, de novo, é isso que Jesus faz no Sermão do Monte. Jesus fala, olha só, vocês estão preocupados de não adorar a outros deuses, mas enquanto você cobre a cabeça, você descobre o pé. Enquanto você está preocupado em não adorar outros deuses, imagens, esculturas, entidades espirituais, vocês estão adorando a várias outras coisas que são muito piores do que adorar um Deus. A gente poderia falar assim, é melhor você adorar um... Claro que não é melhor, mas né, só parafraseando. É melhor você adorar um Deus espiritual do que você adorar várias outras coisas que tiram tanto quanto o meu lugar na sua vida. Então, de novo, não é errado um cristão ser rico. E aí, a gente entra no ponto onde muita gente acha que ser cristão é fazer um voto de pobreza. Não. Ser cristão não é fazer um voto de pobreza. Ser cristão não é ser pobre para sempre. Ser cristão não é abandonar a sua vida acadêmica, a sua vida profissional e viver somente para Deus. Não. Ser cristão não é isso. Ser cristão é você saber ter muito e você saber ser pouco. Ser cristão é você se preparar profissionalmente, você dar uma boa condição para a sua vida, para a sua família, você querer ser promovido, você querer ganhar mais, mas entender que isso não vai dizer quem você é, não vai dizer o que você significa para ninguém, isso não vai fazer com que você tire vantagem de outras pessoas, isso não vai significar que se você perder, você vai culpar a Deus e aí vai largar a Deus porque Deus agora tirou tudo que você tinha. Isso não pode fazer com que você deixe de ir estar com Deus para buscar estas coisas. Ah, eu vou ganhar muito mais, mas eu preciso trabalhar domingo. Tá, mas domingo não é o dia que você separou para Deus? Sim, foi o dia que eu separei para Deus. Se você for trabalhar domingo, você não vai ter mais um dia para Deus. Ah não, mas eu vou trocar o domingo pela terça-feira. Ok, você vai trocar pela terça-feira? Ou vai chegar na terça-feira, você vai estar trabalhando e não vai poder... Porque domingo, Deus ele não pediu domingo para ninguém. Ok? Domingo foi um dia comumente utilizado, separado para atividades da igreja. Aí, em nenhum momento na Bíblia você encontra assim, não, tem que ser o domingo. Pode ser o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado. O dia que quiser. Entende-se no mundo inteiro que o domingo é um dia de descanso. Que o domingo é um dia onde as pessoas normalmente não trabalham. E aí as pessoas usam esse dia para isso. Se eu falo assim, não, eu vou trabalhar domingo e eu vou à igreja na terça. Aqui, por exemplo, já quebrou. A gente não tem culto na terça.
Na terça, apesar de eu não querer trabalhar na terça e dedicar a minha terça a Deus, todo o resto do mundo não faz isso. Então a chance de eu ter algum conflito, de eu ter que participar de alguma coisa na terça-feira é maior. Eu não vou conseguir cumprir. Então é melhor você ficar com o domingo, ainda que isso signifique você não conseguir aquele trabalho, você ganhar menos por causa disso. E aí é onde entra o amor ao dinheiro. Se você se você entende o seu compromisso e você você abre mão dessas coisas, porque você sabe que isso vai tirar o seu lugar para com Deus, que isso vai tirar vai influenciar no seu relacionamento com Deus, então você está no caminho certo. Você não pode não, eu quero isso acima de todas as coisas, não tem problema, Deus vai entender, eu só vou faltar 2 domingos no mês, já vou 2, não tem problema, Deus vai entender, eu busco Ele em casa, eu oro outro dia. Não vai. Porque isso é como o pecado. Não é que isso seja pecado, é como o pecado. Uma coisa puxa a outra. Foi exatamente o que ele falou. Você ganha 4, você quer 8. Você ganha 8, você quer 16. Você ganha 16, você quer 24. Você vai buscando. Até chega um momento que você fica escravo daquilo ali. Quer falar? E também não tem nada a ver com relacionamento, né? Um relacionamento com Deus. Porque é uma coisa constante o relacionamento. Se a gente então falar, não, dia de domingo eu vou à igreja porque eu vou e é o dia do Senhor, então terça-feira ou eu troco esses dias. Não é relacionamento, é uma ida à igreja só. Porque se você realmente tem um relacionamento com Deus, você está em constante comunhão, né? Sim. Ou não, tá certo. Mas é meio que ovo e galinha também. Porque tem muita gente que fala assim, o que importa é o meu relacionamento com Deus, não precisa estar na igreja no domingo. Não, mas isso faz parte do relacionamento. Mas você está na igreja no domingo porque você tem um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento na igreja com Deus porque você está na igreja no domingo. Porque na igreja você tem a comunhão, você tem a ceia, você tem coisas que você não vai ter. É porque tem muita gente que fala assim, eu não preciso ir para a igreja. Eu posso ter um relacionamento com Deus em casa. Não, aí isso eu não concordo. Pois é. Então é isso que eu quero dizer. Não, eu não estou falando aquilo que você disse. Eu estou falando que... Não estou falando você, nem Letícia, nem Kátia, nem ninguém aqui. Eu estou falando o mundo, a igreja no geral. Muitas pessoas entendem que eu não preciso estar na igreja para ter um relacionamento com Deus. Então eu posso ser crente em casa. Eu não preciso ter uma igreja. Só que porque eu tenho um relacionamento com Deus, eu deveria entender que eu devo servir numa igreja. E porque eu sirvo na igreja, eu estreito meu relacionamento com Deus, não só com Deus, com meus irmãos. E por isso que eu falei que é uma questão que é ovo e galinha, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, entende? É uma coisa que uma coisa ajuda a outra, entendeu? Quer falar? Eu não falei que você falou isso, eu estou falando no geral. Ok. Bom, entendemos que ser rico não é um problema. O problema é o amor à riqueza. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é isso, é essa situação, essa condição, tomar o seu lugar, tomar o lugar de Deus na sua vida. Esse é o problema. E aí, a gente entra no segundo tópico da lição, que, se não me engano, acho que foi a Fran que falou sobre isso, que é que as pessoas se apegam a essa condição, porque essa condição dá segurança para as pessoas de algo que pode acontecer. Foi você que falou isso, Fran? Foi você que falou, não foi? Que entra em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala, no versículo 20, quando Jesus fala sobre nós, no versículo 19 e 20, Jesus fala, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ou seja, as pessoas elas têm a ideia de que quanto mais elas juntarem, mais elas vão ter. Quando na verdade isso não significa muita coisa. Quanto mais você junta, mais tem, sim, mas aí foi o que a irmã Kátia falou, vem uma guerra, vem uma crise financeira e você perde tudo que você tem. Você tem pessoas que investem na bolsa de valores. Um dia para o outro. Um dia para o outro, né? O caso mais emblemático é a crise de 29. As pessoas se suicidaram porque elas perderam literalmente tudo. Mas o que quer dizer, mas ajuntar em tesouros no céu? Que tesouros são esses? Ajuntar tesouro o quê? No céu, no versículo 20. Que tesouros são esses? Que tesouro você acha que... Eu acredito.
assim, vocês são um, dois, tipo, sei lá, tentar converter uma pessoa, trazer para a igreja. Eu acho que o relacionamento, né? Também. Exatamente. Ao invés de você se preocupar em juntar tesouros na terra, onde você vai trabalhar, vai juntar. Aí vem uma crise financeira e inflação, boom, você perdeu tudo. Sim, a terra seu. Ou seja, foi tudo embora. Não é melhor você, sim, você precisa trabalhar, de novo, você precisa trabalhar, você precisa ter uma condição estável para também você não viver naquela preocupação, assim, a falta de dinheiro não ser uma preocupação na sua vida, né? Não ser uma coisa que tira o seu sono, porque, né, Deus ele é o dono do ouro e da prata, Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele te ajuda, mas também não vai começar a comprar um monte de coisa, um monte de dívida e botar Deus para pagar, né? Ele tem que saber separar as coisas. Mas é muito melhor você se preocupar em ajuntar tesouros no céu no sentido de fazer obras. A gente falou na semana retrasada, se não me engano, sobre recompensa, foi semana retrasada? Sim. Semana retrasada. A gente falou sobre ser recompensa, sobre não buscar a recompensa na terra, mas esperar a recompensa que vem de Deus. Então, quando Jesus fala aqui no versículo 20 sobre ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, Jesus está falando, olha só, se preocupe em fazer a tua obra. Se preocupe em fazer para mim. Porque se você fizer para mim, você vai ser recompensado num lugar onde ninguém vai tirar aquilo que você fez. Ninguém vai desmerecer aquilo que você fez. Hoje o que mais tem é isso. Você passa... O mercado de tecnologia, então, ele é muito feroz nesse sentido. Você tem pessoas que passam 2, 3, 4 anos trabalhando em alguma coisa. E aí, quando está quase pronto, vem uma empresa grande e faz aquela mesma coisa e bufa. Você passou 4 anos sem fazer Como que nada. ela junta tesouro no céu? Oi? Ela perguntou como que ela junta os tesouros do Eu já céu. O que respondi. ela faz? As obras. Então, ela queria um exemplo. Por exemplo, ganhar uma alma para Jesus. Isso é uma forma. Trabalhar na obra de Deus. Trabalhar O que é na trabalhar na obra de Deus? Isso, ela quer Você ensinar, você pregar, você trabalhar na igreja. Mas seria também não poderia ser os relacionamentos humanos, porque às vezes a gente vê quando... Ajudar o próximo. Né? Às vezes quando você quebra tudo, não tem nada, é aquele que você conheceu no ponto de ônibus, é aquele que te estende a mão, Ajudar o são próximo. essas coisas Agora, que é claro- ninguém pode roubar, porque são coisas que foram feitas, são um relacionamento, é uma... Agora, é claro que você não pode ajudar o próximo com a ideia de que não, o mundo dá voltas. Eu ajudo hoje, você ajuda amanhã. Não, ajuda o próximo. E também eu acredito Porque dentro de casa, também, assim, Deus tem falado bastante comigo, porque, assim, eu sempre falo, tipo assim, de ganhar outras pessoas, assim, na minha cabeça, desde muito tempo tem isso. Mas Deus tem falado comigo para mim, cuidados que eu, dentro da minha casa, Dos seus. dos meus. sim. Porque é mais difícil para mim, essa parte, então, eu me mexi com isso. É porque não vale nada você ganhar o mundo inteiro e não ganhar Só pra os dentro de casa. Mas também tem aquele versículo, eu nunca vou esquecer de um conhecido meu que é missionário. Ele saiu dos Estados Unidos e eu conheci ele em Manaus, ele ia sempre lá para casa. E ele falou, olha, Cátia, eu larguei tudo e a palavra de Deus disse, aquele que não olha para trás, tu vais encontrar muito mais família, amigos, e Deus coloca essas pessoas também, né? Tem esse lado também, você não pode ficar tão preso à família a ponto de não poder renunciar. Porque também tem um ponto aí, se você ama tanto a tua família, não posso ir, como aquele, não posso ir pregar, meu pai está velho, meu irmão é pequeno, minha tia depende de mim, né? Você também tem que ter um pouco esse chamado também, quando Deus te chamar, você também tem que ter essa coragem, se Deus te chamar. Se for um chamado de Deus, como é que Deus chamou Abraão? Larga E vai para a terra e morre. Deus chamou, você tem que largar. Mas é claro que, como a gente falou aqui, tem muitas pessoas que se preocupam em evangelizar lá fora e não evangelizar dentro de casa. Elas se preocupam em evangelizar o mundo, mas não se preocupam em evangelizar a sua família, seus filhos, sua esposa. Às vezes nem só evangelizar, às vezes dá o testemunho, né? A pessoa quer evangelizar lá fora, mas nem o testemunho ela dá dentro de casa. Mas Jesus também falou, né? Como é que é aquela coisa? Nenhum profeta tem valor Tem valor em sua casa. É duro, rapaz, é duro. Jesus Mas pelo menos o tava testemunho você tem que dar. Não, testemunho, mesmo Jesus na cruz, estavam os irmãos dele lá, é complicado. Mas a gente não pode ficar pensando nisso, a gente tem que fazer. Você quer falar uma coisa?
Então, seguindo nesse amor ao dinheiro, a gente entra na questão da preocupação. Jesus ele fala, olha, não ajuda tesouro na terra, porque o tesouro na terra a traça e a ferrugem consome. Isso não vai te garantir nada. E aí, o que nós temos visto hoje, e aí, seguindo nisso, no versículo 25, Jesus diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Amém. O mundo hoje ele está numa situação, o materialismo do mundo ele está numa situação tão pesada, tão crítica, que ele acaba afastando o homem de Deus. Não afastando, assim, ele afasta, a gente já falou sobre isso, sobre você amar mais o dinheiro do que amar a Deus e tudo mais, mas ele afasta o homem de Deus também no sentido de que o homem está tão preocupado e envolvido no materialismo que os problemas que o materialismo causa faz com que eles se afastem de Deus. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu estou lá em casa, eu ganho 1.000, eu tenho meu orçamento, comporta 1.000, sem problema nenhum. Passei na rua e vi uma camisa branca. Olhei para o meu orçamento, eu não posso comprar a camisa branca, mas eu gostei da camisa branca. Todo mundo está usando camisa branca. Eu preciso de uma camisa branca. E aí eu vou lá e falo assim, não, eu vou comprar a camisa branca. Aí eu vou e compro a camisa branca. Eu crio uma dívida. Só que aí, quando eu for dormir de noite, quando eu for fazer minhas compras, quando eu for comprar material do meu filho, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa porque eu tenho a camisa branca. Isso vira uma preocupação. Aí eu venho para a igreja e ao invés de eu aprender a Bíblia, ao invés de orar, né? Venho para a igreja, domingo é ceia, a gente tem uns 10 minutos de oração aqui. Aí eu ajoelho ali, ao invés de orar, eu penso, comprei a camisa branca, eu tenho que pagar a camisa branca, amanhã vem esse meu aluguel. Aí se eu tirar o dinheiro do aluguel para pagar a camisa branca, e aí eu vou tirar o dinheiro do aluguel, vou tirar da comida. Bom, mas essa semana eu tenho que fazer o box do Daniel de Ao invés novo. de adorar a Deus, você está orando, pedindo a Deus para te ajudar. Aí vai chegar o ponto de que, ao invés de eu passar 10 minutos adorando a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela minha vida, pedindo a Deus que me guarde, pedindo a Deus pelos meus filhos, pedindo a Deus pela igreja, pelas famílias da igreja, que Deus abençoe a igreja, eu passo 10 minutos falando, Senhor, por favor, me dá um aumento, Senhor, me ajuda, como que eu vou pagar aquela camisa branca? Eu comprei a camisa branca. Fala. Sim, é uma coisa meio que bizarra, né? Sim. A gente pede a Deus ajuda, só que o problema a gente mesmo que causou. Isso. E no final das contas, muitas vezes a gente não aprende também, né? Aí vem a camisa verde e fala, caraca, que camisa Aí verde. Deus vai e fala assim, tá bom, vou te ajudar. Aí, né, brota um dinheiro, você paga a camisa branca. Você fala, paguei a camisa branca. Aí você sai na rua, camisa verde. Eu preciso da camisa verde. E aí, foi o que você falou. Você cria, foi o que a Fran falou, você cria um problema, você leva esse problema e cobra de Deus a solução deste problema, e quando Deus soluciona esse problema, você cria um outro problema. Eu não sei onde está na Bíblia, mas eu sei que foi Paulo que falou do contentamento com aquilo que a gente tem. E eu acho que eu venho aprendendo isso nesses últimos tempos, que assim, é muito importante a gente ter contentamento com o que Deus dá pra gente e ser grato também. Lógico que é uma... No pouco e no muito. No pouco e no muito, porque assim, né, parece ser meio arrastado, né? Você tem que ter contentamento, você tem que ser grato e tudo mais, mas eu venho percebendo que quando a gente aprende a ter contentamento com aquilo que a gente tem, a gente dá muito mais valor e a gente não fica mais afobado quando tem a camisa verde. A gente olha assim e fala, ok, uma camisa verde, beleza? Posso? Ah, não posso. Então posso, vou comprar. Assim, eu acho que dá mais calma, né? Quando a gente olha mesmo e fala, ok, isso aqui que eu tenho e isso é maravilhoso. Eu vou lutar para conseguir mais, mas sem afobamento. Sem fazer com que isso tome o espaço de Deus na sua vida. Então a gente vê que a camisa verde, às vezes a pessoa não é nem milionária. Se a pessoa fosse milionária, a pessoa compraria a camisa verde e não fez diferença. Então, de novo, a gente vê que o problema não é ter dinheiro. O problema é onde está o coração da pessoa que tem dinheiro. Ou até mesmo a pessoa que não tem dinheiro. Que a gente acabou de citar um exemplo de uma pessoa que não tinha dinheiro, que se endividou para comprar uma camisa, e isso fez com que, ao invés de ela passasse 10 minutos adorando a Deus,
ela passasse 10 minutos pedindo a Deus dinheiro para pagar a camisa que ela comprou. Entende? Então, Jesus ele fala muito sobre isso, sobre, olha só, não se preocupa com isso. E o materialismo hoje no mundo ele está absurdo. O capitalismo no mundo ele é absurdo. Ele é uma coisa que te move, é uma coisa que te... Por mais que você não queira, você é empurrado para isso. Tem coisas que você faz, tem muita coisa que eu faço porque eu quero mesmo. Mas tem muita coisa que eu faço que você acaba, é claro, não vou falar que eu sou empurrado para fazer, mas todo mundo faz, né? Tipo, eu também quero aproveitar também. Todo mundo troca, eu também quero trocar. Eu trabalho com isso, não preciso trocar. Eu mereço, né? Eu mereço. Eu trabalhei 1 ano, eu mereço isso. Não, você merece isso. Então, assim, é uma coisa que te empurra, uma coisa que se você não tiver cuidado, você é levado por isso. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas você acaba sendo levado, de alguma forma, a ter esse impulso, a ter esse hábito. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Principalmente hoje, quando as igrejas pregam um Deus Papai Noel. Um Deus que dá o que você quer, um Deus que paga suas dívidas, um Deus que te ajuda em tudo, o Deus dono do ouro da prata, uma pregação que fala que você é co-herdeiro de Jesus, então que você tem direito a todas as coisas, você tem que requerer a sua herança. Não, você não tem que requerer nada. Posso todas as coisas Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, você não pode todas as coisas. Você pode todas estas coisas. E quais são estas coisas? É ter comida e passar fome, é passar frio, é sofrer, é ser perseguido. É ter e não ter É também. ter e não ter também. A gente pega o mundo, pegou a Bíblia, Não, distorceu o versículo. pegou a porque as Bíblia, pessoas falam tirou o versículo versículo errado. do contexto, Não é todas as distorceu, coisas. O versículo não diz e isso. os crentes, a igreja, pega esse versículo e coloca no carro, e coloca na casa, e coloca na Bíblia, e fala isso. Não posso todas as coisas. Não, você não pode todas as coisas. Você pode todas estas coisas. É completamente diferente. Então a gente vê a que ponto nós chegamos, e aí é uma boa reflexão, porque às vezes a gente se preocupa nas coisas grandes, nas coisas que são mais estrondosas, espalhafatosas, que chamam mais atenção, e a gente deixa essas sutilezas entrar no nosso dia a dia e nos contaminar. É um versículo que você passa 30, 40 anos da sua vida recitando aquele versículo, ou confiando que aquele versículo está na Bíblia, até o ponto que você vai de fato ler a Bíblia e aquele versículo não está na Bíblia. Uma coisa pequena, uma coisa sutil. Posso todas as coisas, posso todas estas coisas. Uma coisa sutil. Como é o nome daquele livro do Ciro que fala várias frases? Erros que os pregadores devem evitar. Erros que os pregadores devem evitar. Até tem o volume 1 e o volume 2. Porque são frases que você sempre ouviu, que você juraria que está na Bíblia, sabe? E aí ele vai e mostra que não está. E tu fala, como assim que isso não está na Bíblia? Porque as pessoas falam e repetem, sabe? E um vai repetindo e a pessoa toma como se estivesse na Bíblia. É o perigo. E aí você fala assim, porque isso, deixa bem, mas é porque a gente vem de uma cultura, as pessoas são ignorantes, as pessoas não têm estudo. Não. Isso é uma arma do inimigo. De distorcer a Bíblia. É a sutileza dele. É a sutileza dele de fazer parecer parecido 99%, mas não é 100%. E aí você passa 99%, aquilo vai crescendo dentro de você, e você fala assim, não, eu posso comprar uma camisa branca mesmo não tenho dinheiro, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas isso é tentar a Deus também. Também, Sim. sem O dúvida. problema é que às vezes a gente joga um versículo, mas tem 3 versículos para cada versículo. A gente não leu o anterior, nem o depois. Né? Não tentarás. Foi isso que Satanás fez. Ele jogou um versículo e usou. Peraí. O problema do posso todas as coisas é porque ninguém leu o versículo que está antes, né? Se leu o anterior, vai ver. Se todo mundo lesse o versículo que está antes, ninguém ia querer poder todas essas coisas. Porque ninguém ia querer as coisas que Paulo enumera Sim. do que você pode. Uma outra coisa que Jesus fala também, aqui no capítulo 6, no versículo 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou quanto haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
A busca pela riqueza, a busca pelo poder, aliado com o materialismo, presente no mundo hoje, faz com que as pessoas tenham uma preocupação excessiva com o seu futuro. A condição mundial, financeira mundial, faz com que as pessoas tenham uma preocupação excessiva com o futuro. Independente se é rico ou pobre. O pobre está preocupado, o rico também está preocupado. Porque o rico ele quer ser mais rico. O rico ele não quer deixar de... O cara, a pessoa que tem 1 bilhão, ela não se contenta em ter 900 milhões. Ela quer ter 1 bilhão e 100. Então, isso é uma preocupação de todos. Então, isso é uma preocupação de todos. Essa preocupação com o futuro. Essa preocupação do que vai acontecer. Ah, é errado um cristão ser assim? De novo, sim e não. É legal, é benéfico, é bom um cristão ser preocupado com o seu futuro, um cristão preocupar, não, o que eu vou construir aqui, que condição que eu vou ter para eu poder me aposentar em segurança, para eu poder dar uma boa condição para meus filhos, para eu não passar fome quando eu tiver com 70, 80 anos de idade. Tudo bem você fazer isso. De novo, desde que isso não tire não só o seu tempo com Deus, mas principalmente a sua confiança em Deus. O que a gente vê muitas pessoas é tendo essa preocupação, mas transformando isso numa preocupação excessiva a ponto de deixarem de confiar no Deus provedor. E é isso que Jesus fala. Jesus fala, por que você está preocupado? As aves não semeiam. E o Pai dá o alimento para elas. Eu tenho muito mais valor para Deus do que um passarinho. Se Deus dá o alimento para um passarinho, Ele vai dar o alimento para mim. Então, sim, você tem que se preocupar, você tem que, agilizar a sua vida, fazer o que você tem que fazer. Você acha que comprar uma casa vai te dar uma segurança? Tudo bem, você compra uma casa. Não, eu não sou a favor de comprar casa. Eu sou a favor de investir em previdência privada. Ok, faça o planejamento que você quiser e puder fazer. Desde que isso não tire a sua atenção ou não tire a sua esperança de Deus. Dependência de Deus. A dependência de Deus. Porque tudo isso que você vai fazer, independente do fundo de previdência privada que você invista o seu dinheiro para você se aposentar ganhando muito mais do que você ganha hoje, tudo isso pode ruir. Tudo isso pode acabar. Então, faça sem problema nenhum. Mas tome cuidado para que isso não tire de você a dependência exclusiva de Deus. Aqui, no versículo 26, Jesus é bem claro que ele diz: olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não se preocupa, Deus, Ele vai cuidar. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com o outro extremo, que é eu viver a minha vida. Deus vai cuidar, tá tranquilo, não precisa trabalhar. Deus vai me dar alimento. Ele dá para a ave do céu, não vai dar para mim? Não precisa cuidar do meu filho, não, Jesus vai me dar, tá de boa. Mas e aí, cara, você tem 40 anos, você está trabalhando, o que você vai fazer? Você vai estar quase se aposentando? Não, Jesus cuida, tá tranquilo. Não, Jesus me ajuda. Não, Jesus fala que não tem que preocupar com as aves do céu. Tem que ser igual às aves do céu, não tem que se preocupar com nada. Não, mas só, as aves do céu, ela faz o trabalho dela. As aves do céu, ela tem o que ela tem que fazer. Então a gente não pode, de novo, aí a gente falou isso da aula, é o equilíbrio. Nem para a esquerda, nem para a direita. Nem eu tenho que viver a minha vida querendo ajuntar, me preocupado, ficar preocupado 24 horas por dia, como que vai ser o meu amanhã, como que eu vou viver. Eu estou com 36, se eu tiver um problema amanhã e não puder mais, eu trabalho programando, se eu tiver um problema nas mãos eu não conseguir mais programar, e aí, vou trabalhar com o quê? O que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida e tal? Eu vou começar a perder os cabelos da cabeça por causa disso. Quando eu tiver com 60, quando eu me aposentar, onde eu vou me aposentar? Vou me aposentar no Brasil? Vou me aposentar na Alemanha? Vou me aposentar ganhando quanto? Fazer previsão para daqui a X anos, quando eu me aposentar, quanto que vai valer o dinheiro para saber se... Não, aí você já vive numa paranoia, você já vive numa neurose que tira a sua paz, que tira o seu tempo com Deus, porque aí ao invés de novo, eu ajoelhar e orar, orando a Deus, agradecendo a Deus, eu vou orar pedindo a Deus para cuidar de mim quando eu estiver mais velho daqui a 20, 30 anos. Entende? Quando na verdade eu tenho que confiar que Deus vai cuidar. E viver o presente. E viver o presente. Isso. Ele vai cuidar, veja bem. Ele vai cuidar.
Uma outra passagem, a Bíblia fala que nunca viu um justo passar frio e fome. Ele vai cuidar. Nem o seu descendente. Então assim, ele vai cuidar. Agora, de novo, voltando na questão do materialismo. Como que ele vai cuidar? Ele vai cuidar. Agora, isso não significa que ele vai cuidar e eu vou me aposentar numa casa na praia. Ele vai cuidar de que eu vou ter um lugar para dormir. Ele vai cuidar que eu vou ter uma comida para comer. Mas ele não vai cuidar e garantir que eu vou me aposentar na praia comendo café. Entende? Como que a gente tem que não deixar nos preocupar, mas a gente também tem que alinhar as expectativas de que, olha só, ele prometeu comida, roupa e abrigo. Ele não prometeu luxo. É o necessário. É o necessário. É aquilo que faz você não passar vergonha como um servo dele. O compromisso de Deus conosco é, olha só, você me serve, você não vai passar vergonha, você não vai passar fome, você não vai passar frio, você vai ter o que você não vai andar nu, você vai ter o necessário que você precisa. E aí é onde entra o problema, vamos dizer assim, é que ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe o que a gente precisa. É onde entra o problema entre aspas, porque é um problema para nós, não para ele. Porque, não, Deus sabe o que eu preciso. Aí é que está justamente o problema. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que a gente não precisa fazer dele. Então ele sabe que a gente precisa e ele sabe mais ainda do que a gente não precisa. Né? E aí onde entra para nós a dificuldade de entender, não só de entender, mas de aceitar isso. Quando a gente ora pedindo alguma coisa, você imagina Deus falando, você está pedindo, mas você não precisa disso, meu filho. Meu filho, você não precisa disso. Não pede, não vou te dar, você não precisa. Eu falo, não, Senhor, eu quero, porque eu preciso. Não, não precisa. Seja realista, você não precisa. Aí é o que você fala do simples, que não é fácil, né? Que é você não ficar ansioso com o dia de amanhã, porque você confia que Deus vai cuidar do teu dia de amanhã. É simples, mas Mas é difícil. é difícil. Filipenses capítulo 4. Abre em Filipenses capítulo 4. A prática é diferente. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Alguém aqui consegue cumprir o versículo 6 e 7 na sua essência? Não dá. Você até entende, né, a segunda parte. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Isso aí, imagino que todo mundo consegue. Orar a Deus e suplicar a Deus e pedir a Deus e falar o que você precisa e tal. Mas o não estejais inquietos por coisa alguma é difícil. Mas eu acho que isso é amadurecimento cristão também, né? Sem dúvida. Porque a Sem medida, dúvida. e você vai apanhar muito até você aprender isso. Porque por mais que você faça, E eu imagino que você for para trás, pouquíssimas pessoas conseguiram aprender isso na sua totalidade. Porque os não estejais inquietos, tudo bem, você pode não ficar inquieto, mas por coisa alguma, sempre tem aquela coisinha que te deixa Sempre inquieto. vai ter uma que Sempre vai ter. precisar. Sempre vai ter. Por isso que eu acho que, eu tenho para mim que pouquíssimas pessoas, se é que houveram, conseguiram cumprir na totalidade, não estar inquieto por coisa alguma, ou seja, por nada, porque sempre tem uma coisinha mas pequenininha. não é, eu leio isso como se fosse uma carta bonita mesmo, né? Que ele fala com todo amor, olha, não estejais inquietos, é um conselho, né? Não é o alemão diz, não é um os, é um conselho. Mas por que não Não, usa? acho que é o objetivo. É o objetivo. O nosso objetivo é buscar isso. A gente não deve se contentar enquanto tiver diferente. Porque não estejais está no Porque senão a gente imperativo. se Né? acomoda. Sim, mas é interessante, mas ele dá a resposta, porque ele diz, é uma coisa racional. Não esteja porque não adianta. Entendeu? Ele diz, não adianta você estar todo o tempo pensando nisso, que você não vai poder mudar a sua situação. Você vai ter que confiar. Entendeu? A coisa, eu acho interessante isso. Mas eu não acho que não é um mousse. Porque se fosse apenas um conselho, Paulo falaria assim, é bom que não estejais inquietos.
ou procure não estar inquietos. Quando Paulo fala, não estejais inquietos, é um imperativo. Ele fala, não fique inquieto por nada. Antes, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E aí, por que eu acho que o não estejais é um imperativo e não um conselho? Porque no versículo 7 ele diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, é a consequência. Por isso que eu acho que não é um conselho. Era Sim, só, pra mim é um não conselho. esteja inquieto, porque a paz de Mas Deus vai te eu garantir. leio isso como consolo. Eu leio isso, eu não leio como, se você não fizer isso, não, eu leio como consolo. Ele fala, olha, papapá, mas a paz de Deus que excede, e ele dá essa paz. À medida que você vai experimentando, eu leio você vai diferente. guardando. Você Eu vai leio guardando. como- imperativo. Eu leio como objetivo. Eu leio como cristão, tenho que trabalhar ou tenho que buscar não estar inquieto por coisa alguma. Ou seja, sempre que eu tiver alguma preocupação, eu tenho que pegar essa preocupação, Senhor, olha só, estou preocupado com isso está me afligindo, toma aqui e deixar de me preocupar. Sim, mas aí que É a gente bom entrega também. e Deus opera, né? Aí você tem a paz. Fala, Fran. É a gente que dá a paz. Você falou. Falei. Até porque, com o número de casos de ansiosos, de ansiedade, tomando inclusive remédio, dá para ver que aqui é como se fosse assim, olha só, não faça, né? Como a gente diz pro filho, não mexa aí, porque sabe que vai dar ruim, né? Sabe por quê? Que eu penso que não é apenas um conselho, mas sim uma ordenança direta? Porque 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, Pedro diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, de novo, eu vejo aqui um imperativo, olha só, toda a sua ansiedade, lança sobre Deus, porque ele está cuidando de você. Não se preocupe. E a gente vê isso o tempo inteiro no ministério de Jesus. Jesus no barco, tempestade, tá? Jesus está preocupado com o quê? Mas por que vocês estão desesperados? Eu não estou aqui com vocês? Estamos com fome. Jesus, fome, multidão, não sei o quê, despede eles para comer, para que ele vá embora comprar. Mas está desesperado por quê? Quanto que tem aí? Ah, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Tá bom, traz aqui, multiplica e todo mundo come. Esse deve ser o nosso comportamento diante de Deus. Olha só, não precisa ficar preocupado. Diego, mas é difícil. Sim, é difícil. Eu também fico preocupado com várias coisas. Eu tenho psoríase. Volta e meia estoura a psoríase porque eu estou preocupado com alguma coisa. Mas a recomendação bíblica, o que Paulo e que Pedro fala para nós e que Jesus falou para aquelas pessoas no Sermão do Monte, olha só, não se preocupa, porque Deus, Ele cuida, e Ele cuida de tudo, e Eu Ele acho cuida que é igual perfeito. como a questão do pecado, por exemplo. A gente sabe que a gente é pecador, né? E que a gente cai no pecado, mas a gente deve buscar o quê? Não pecar, entendeu? Então, aqui é a mesma coisa, tipo, por mais que a gente saiba que vai ficar ansioso, a recomendação é não fique Sim. ansioso, né? Porque se a gente tá ansioso é porque não tá confiando. Você tem 2 problemas, problema de um. É. E aí, tá, Diego, pô, entendi, legal, bacana o seu discurso, não vou ficar preocupado, a partir de hoje minha vida é diferente, mas como que eu faço para não ficar preocupado? Como que eu faço isso? Porque eu estou com um problema, eu dobro o joelho, eu começo a orar e a única coisa que eu penso é no meu problema. A única coisa que eu penso é no que eu estou passando. Eu não consigo não me preocupar. Eu não consigo lançar minhas preocupações, a minha ansiedade diante de Deus e ficar despreocupado. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus dá a resposta para isso. Jesus fala como você consegue lançar sobre ele, sobre as nossas ansiedades. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos a justiça de Deus,
todas essas coisas são acrescentadas. O que são essas coisas? Vamos voltar lendo, não precisa ir muito longe. Se você ler aí 2, 3 versículos para trás, você vai ver. Quer ver? Vamos ler, por exemplo, a partir do versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está difícil? É difícil viver viver tranquilo, é difícil viver sem ansiedade, é difícil lançar sobre Deus os seus problemas, as suas ansiedades, as suas dificuldades e lançar sobre Ele. Porque lançar, veja bem, como que você lança uma pedra? Vamos para o lago brincar de lançar pedra. Você pega uma pedra e você lança. Como que você lança? Você joga a pedra. Quando você lança a pedra sai da sua mão e ela vai para onde você lançou. Você não fica com a pedra. Então, quando a Bíblia fala, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, é exatamente o movimento que você faz de lançar uma pedra. Você não pode lançar sobre ele a ansiedade e continuar ansioso por aquilo que você lançou sobre ele. Segurar do outro lado. Não é uma pescaria. Se você lança, você lança. Se você lança, a pedra vai. Ela não fica na sua mão. Então, lançar sobre ele toda a ansiedade não é você orar todos os dias pedindo e apresentando a Deus aquilo que você precisa. Isso não é lançar, isso é pedir, isso é suplicar, isso é permanecer, isso é persistir. Isso não é lançar. Lançar é você falar, Jesus, toma que o filho é teu. E acabou, e vira as costas. Cuida disso para mim. E confiar que ele vai cuidar, e aquilo não pode mais tomar um lugar no seu pensamento. Porque se aquilo continua tomando lugar no seu pensamento, então você não lançou, você apresentou. Você falou, Jesus, olha só, esse aqui é o meu problema. Vamos pensar nele junto comigo? Aí também. Mas se você lançar o problema, se você lançar a ansiedade, é você lançar e largar a mão. É você lançar e não pensar mais. É você lançar e aquilo não ter mais espaço dentro de você. Descansar. Descansar. Salmo 37,4 complementa isso que você está falando. Salmo 37,4 diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia nele e Ele tudo fará. Tem na física tem uma lei que diz, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, no espaço, certo? Se eu tenho uma coisa aqui, eu coloco uma coisa que tem que sair. Isso é uma dinâmica muito simples. Pega um copo, coloca, sei lá, Coca-Cola dentro e derrama água. Vai chegar um ponto que o copo vai transbordar, no sentido que não vai ter mais Coca-Cola, só vai ter água. É exatamente a mesma coisa. Se você se preocupar com as coisas de Deus, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso vai tomar um lugar no seu coração a ponto de que a sua ansiedade ela vai ter que sair. Porque você vai encher com outra coisa e ela vai sair automaticamente. Teu foco vai mudar. O foco vai mudar. Que eu falo para a Fabiana. Ela fala, tô preocupado. Eu falo assim, tá com pouco problema, você tá com pouco trabalho. Não, porque eu tô preocupado, tá com pouco trabalho. Arranja trabalho que a preocupação vai embora. Some. Isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes você está com muito trabalho durante o seu dia, que você acaba não pensando nos problemas. Você fala assim, caramba, o dia passou rápido. Passou rápido, você estava fazendo várias outras coisas. Você estava trabalhando, você estava muito pegado no trabalho, e você trabalha, e quando você pensa, o dia já acabou. E você passou o dia inteiro sem pensar nos seus problemas. É a mesma coisa.
Se preocupa busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, não como recompensa, mas porque você está tão ocupado com o reino de Deus, está tão ocupada com o reino de Deus, que as suas preocupações, você não vai ter tempo de pensar nas suas Vai preocupações. descansando. Você vai descansar e tipo... E o 30 vem falar da fé, né? Esse que você leu agora, o versículo 30. Homens De pequena fé. pequena fé. Você está tão preocupado Só com consegue descansar quem tem fé de que ele vai fazer. isso. E aí, quando acontecer, você fala assim, ih, caramba, aconteceu, veja bem, aquilo que eu estava preocupado aconteceu. E eu nem pensei. Vai ver que ele está suprindo, o que ele está fazendo, você nem se deu conta. Só está usando daquilo que ele fez. Exatamente. Fala, Cátia. Não, eu tenho que falar mais, eu vou tentar. Não consegui. Eu estou pensando num versículo e eu quero encaixar. Entendi. Ainda não consegui. Então, esse é o segredo. É buscar o reino de Deus. É se ocupar com as coisas de Deus. Se ocupa com as coisas de Deus. Busca o reino. Busca a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus vai cuidar de todas as suas ansiedades. E viveu 34, basta cada dia seu. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, verdade. Vive o dia de hoje. Se preocupa com hoje. De novo, a gente não pode ser negligente a ponto de, então, viva o seu hoje. Vou pegar o meu salário todo e vou gastar tudo no meu dia, porque o amanhã a Deus pertence. Não é só. O amanhã a Deus pertence, mas o amanhã você quem vive. Então se preocupa com o amanhã também. Também não vamos para o outro extremo. Sim. Mas olha só, cada dia é o seu dia. Porque como é que vai ser daqui a... Não, é só daqui a um ano, daqui a um ano. Daqui a 6 meses, daqui a 6 meses. Vive o hoje. O que é importante hoje? No máximo, estourando o amanhã. Mas se preocupa com o hoje. Porque se você não viveu o hoje, você pode não viver o amanhã. As pessoas se preocupam com o amanhã e esquecem que sem o hoje, não tem o amanhã. Então vive o hoje e espera o amanhã. O amanhã você confia em Deus. O amanhã você deixa para Deus. Mas vive o hoje. Se preocupa com o hoje. Para a gente encerrar, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O mesmo Deus que supriu todas as necessidades, o mesmo Deus que cuidou de todas as ansiedades, o mesmo Deus que deu todas as coisas para Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Davi, é o Deus de hoje. No final do versículo 17 diz, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus ele não muda. Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo. Deus ele não varia. Quando a gente vê uma pesquisa, por exemplo, um censo, alguma coisa assim, sempre tem o asteriscozinho, margem de erro, 0 não sei quantos %. Ou quando você pega, por exemplo, qualquer receita, você sempre tem uma variação. Porque pode variar, é uma gota a mais, é 1 grão a mais, o vento, a temperatura que influencia, sempre tem uma variação. Não, Deus ele é absoluto. Deus ele não tem variação. Deus ele já nasceu, ele já existiu absoluto e ele vai sempre existir absoluto. Não existe variação com o tempo. Deus ele não mudou pouca coisa porque nós passamos 4.000 anos ou porque o mundo hoje está O diferente. versículo está falando que todo dom perfeito, não vai mudar. Não vai mudar. Você pode comprar um pão numa padaria que era o melhor pão do bairro e um dia, caramba, não está Não é mais, mudou o pão. Né? Mas ali não, é perfeito, não vai mudar. Não. Vai ser sempre Isso. assim. Exatamente. Então, confie nisso. Ele não muda. Ele é perfeito. Ele não vai mudar. Ele não tem variação. Ele não tem sombra de forma nenhuma. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e vai ser o mesmo amanhã. Isso significa que se você hoje confia e vive confiando e ele mostra para você que ele te supre hoje,
Ele vai te suprir daqui a 10 anos, Ele vai te suprir há 20 anos, Ele vai te suprir quando aposentar, Ele vai te suprir quando você morrer, vai suprir o teu filho quando você morrer, Ele vai suprir o teu neto quando o teu filho morrer, e por aí vai, porque Ele não muda. Ele é o mesmo hoje, é diferente de aplicação em bolsa, é diferente de investimento, que hoje é uma coisa, amanhã é outra, daqui a um mês já mudou e outra. Não, Deus não muda. Ele é sem variação, Ele é absoluto. Aleluia. Ontem, hoje Glória e a amanhã. Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.